Você deita na cama completamente esgotado depois de um dia longo, apaga a luz e nada. Sua mente não desliga. Os pensamentos continuam girando. O corpo está pesado, mas o sono simplesmente não vem. Se isso soa familiar, saiba que você não está sozinho. E mais importante, isso não é normal, mesmo que pareça. A privação de sono virou uma epidemia silenciosa. E o mais assustador é que a maioria das pessoas está cometendo os mesmos erros antes de dormir, sem ter a menor ideia disso. A verdade é que acordar cansado todo dia não é só uma questão de má sorte ou de ter uma cabeça agitada demais. É o resultado direto de hábitos que destroem o sono, hábitos que você provavelmente repete toda noite, achando que são inofensivos ou até necessários. O problema não está na sua cabeça, está na sua rotina. E o que você vai descobrir aqui vai fazer você olhar para as suas noites de um jeito completamente diferente. Neste vídeo, você vai entender por que não consegue dormir mesmo quando está exausto, o que o seu cérebro realmente precisa para desligar de verdade, e quais são os 5 hábitos que estão sabotando o seu descanso sem que você perceba. Não tem receita milagrosa aqui, tem ciência, tem lógica e tem mudanças simples que qualquer pessoa consegue aplicar ainda hoje. Se você está pronto para parar de acordar cansado e começar a dormir de verdade, esse conteúdo foi feito exatamente para você. Sabe quando você não consegue dormir mesmo estando exausto? Pois é, antes de culpar o estresse ou a correria do dia, vale olhar para algo muito mais simples, os seus horários. O cérebro humano funciona como um relógio biológico extremamente preciso. Ele registra padrões, antecipa rotinas e libera hormônios com base no que você faz todos os dias. Quando você dorme às 22h numa segunda e à 1h da manhã na sexta, é como se mandasse seu corpo para um fuso horário diferente toda semana. E aí, não é à toa que você acorda cansado mesmo depois de horas na cama. A grande armadilha é achar que compensar no fim de semana resolve o problema. Hoje durmo até meio-dia e fico bom. Não fica. Dormir até tarde no sábado é basicamente um jet lag voluntário. Você confunde seu relógio interno. E na segunda-feira, o seu cérebro não desliga na hora certa, porque simplesmente não sabe mais qual é a hora certa. O erro antes de dormir começa muito antes da hora de deitar, começa quando você ignora a consistência como estratégia. E consistência, aqui, não é rigidez, é respeito pelo funcionamento do seu próprio organismo. Tem um detalhe que pouca gente considera: a manhã define a noite. O horário em que você acorda é ainda mais importante do que o horário em que você deita. Se você acorda sempre no mesmo horário, sim, inclusive nos fins de semana, seu corpo começa a antecipar o sono naturalmente à noite. A regra prática é simples: escolha um horário de acordar e mantenha ele por 21 dias. Você vai perceber que, aos poucos, sua mente começa a desacelerar no horário certo, sem esforço. Mas o ambiente em que você dorme também tem um papel enorme nessa história. E é sobre isso que precisamos conversar a seguir. Está de acordo com o que você espera ou deseja algum ajuste antes de seguirmos para o sul? Você já tentou dormir numa noite abafada e ficou virando de lado para lado sem conseguir? Seu corpo estava tentando te dar um recado bem claro. O sono de qualidade não começa quando você fecha os olhos, ele começa quando o seu organismo sente que é noite. E uma das principais formas que o cérebro usa para identificar isso é através da temperatura. Quando o quarto está quente, o corpo interpreta como sinal de alerta, como se ainda fosse dia e você precisasse estar acordado. Isso é biologia pura, não frescura. Hábitos que destroem o sono muitas vezes estão escondidos em detalhes que a gente nem associa ao problema. Um quarto quente, uma luz forte acesa, a TV ligada no fundo, tudo isso manda sinais conflitantes para o seu sistema nervoso. O ambiente manda mais do que a sua vontade. Você pode estar exausto, com os olhos pesados, mas se o quarto estiver parecendo uma sauna, seu cérebro vai continuar em estado de alerta.
A boa notícia é que ajustar o ambiente é uma das mudanças mais simples e com o retorno mais rápido que existe. A solução prática começa por 3 frentes: temperatura mais baixa, pouca luz e um ambiente calmo. Se você tem ar-condicionado, experimente deixar entre 18C e 21C. Essa faixa é considerada ideal para o sono pela maioria dos estudos sobre o tema. Se não tem, um ventilador já ajuda bastante. Apague as luzes fortes pelo menos 30 minutos antes de deitar e reduza qualquer fonte de barulho que possa manter sua mente em estado de vigilância. Parece pouco, mas esses ajustes simples já eliminam boa parte do problema, só que tem outro hábito silencioso que está sabotando seu sono antes mesmo de você chegar no quarto. Você já se pegou deitado na cama, cansado do dia, mas com a mente acelerada sem conseguir parar? Esse é um dos sintomas mais clássicos de quem passa os últimos minutos antes de dormir rolando o feed das redes sociais. O que acontece ali é mais profundo do que parece. Cada vídeo novo, cada post, cada notificação libera uma pequena dose de dopamina no seu cérebro. E dopamina é o hormônio da busca, da antecipação. Ele mantém seu cérebro ativo, curioso, querendo mais. Você treina sua mente, sem perceber, a buscar estímulo justamente na hora em que ela deveria estar desacelerando. O resultado é aquela sensação estranha de estar com o corpo pedindo cama, mas com o cérebro que não desliga de jeito nenhum. Isso arruína seu sono de uma forma que vai além da noite em si, porque um sono fragmentado ou superficial compromete sua disposição, seu foco e até seu humor no dia seguinte. E o pior erro antes de dormir, que a maioria das pessoas comete, é achar que só mais 5 minutinhos no celular não faz diferença. Faz, porque esses 5 minutos viram 30. E quando você percebe, já passou da meia-noite com a mente a mil. A solução aqui não é cortar tudo de uma vez. Isso raramente funciona e só gera frustração. O segredo é desacelerar aos poucos, criando uma transição gradual entre o mundo digital e o momento de dormir. Experimente trocar o scroll por algo menos estimulante nos últimos 30 minutos, um livro físico, uma conversa tranquila ou até uma música calma. Se você não consegue dormir e sua mente não desliga, é bem provável que o celular esteja no centro do problema. Mas tem outro fator invisível que age em parceria com as telas, e ele tem tudo a ver com a luz que elas emitem. Aqui vai uma informação que muda a forma como você enxerga sua rotina noturna. O seu cérebro não tem como ver as horas. Ele não sabe se são 22 ou 2 da manhã, o que ele enxerga é luz. É a partir da luminosidade do ambiente que o organismo decide se está na hora de produzir melatonina, o hormônio responsável por induzir o sono. Quando você fica exposto a luzes fortes à noite, seu corpo literalmente acha que ainda é dia. E aí, por que não consigo dormir, vira uma pergunta sem resposta. Porque você está enviando o sinal errado para o seu próprio cérebro. Isso arruína seu sono de um jeito silencioso e acumulativo. A luz azul emitida por telas de celular, computador e televisão é especialmente problemática, porque imita a frequência da luz solar e suprime a produção de melatonina de forma bastante eficiente. Ou seja, mesmo que você não consegue dormir e jura que o celular não te afeta, seu cérebro está sendo enganado em tempo real. Hábitos que destroem o sono raramente aparecem com uma placa de aviso. Eles se disfarçam de rotina, de conforto, de só mais um episódio antes de dormir. A solução é mais simples do que parece e não exige abrir mão de tudo. Comece trocando as luzes do ambiente por versões mais quentes e de menor intensidade nas horas que antecedem o sono. Abajures, lâmpadas amareladas e até velas criam uma atmosfera que sinaliza ao cérebro que a noite chegou de verdade. Reduza as telas gradualmente e, se precisar usá-las, ative o modo noturno ou use óculos com filtro de luz azul.
Seu cérebro não desliga quando continua recebendo estímulos luminosos intensos, mas assim que você muda esse sinal, a melatonina começa a agir. E por falar em substâncias que interferem nesse processo, tem mais um vilão escondido na sua rotina que precisa ser revelado. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você toma café à tarde e ainda se pergunta por que não consigo dormir à noite? Pois é, a cafeína é provavelmente o estimulante mais subestimado da rotina moderna. A maioria das pessoas acha que, como não sente aquela energia elétrica depois do café das 15 horas, ele não está fazendo efeito. Mas o corpo não funciona assim. A cafeína tem uma meia-vida de aproximadamente 5 a 6 horas, o que significa que metade da quantidade que você consumiu ainda está circulando no seu sangue horas depois. Você acha que não afeta, mas afeta. O resultado é aquela combinação traiçoeira, corpo cansado, mente ligada. Você deita exausto, fecha os olhos, mas seu cérebro não desliga e você fica ali, olhando para o teto, sem entender o que está acontecendo. Isso arruína seu sono de forma progressiva, porque o cansaço vai acumulando, a qualidade do descanso vai caindo e o ciclo se repete. Acordar cansado vira o novo normal. E a solução que a maioria encontra é tomar mais café no dia seguinte, o que perpetua exatamente o problema que está tentando resolver. A solução não é abandonar o café, longe disso. Seria cruel demais. O que funciona é estabelecer um horário limite e evite cafeína a partir das 14 horas ou 15 horas e observe a diferença em poucos dias. Isso vale também para chá preto, chá verde, refrigerantes à base de cola e aqueles energéticos que parecem inofensivos. Se você sentir que precisa de algo quente à noite, chás de camomila, erva cidreira ou maracujá são aliados poderosos do sono. Pare de fazer isso antes de dormir, consumir estimulantes no período da tarde e da noite, e seu cérebro vai ter muito mais facilidade em desacelerar quando você realmente precisar. Você estava fazendo errado sem nem saber, e agora tem o mapa para corrigir. Chegamos ao fim desse conteúdo, mas a verdade é que o mais importante começa agora com você. Pensa comigo, quantas noites você já perdeu sem entender o motivo? Quantas manhãs você acordou cansado, arrastando o dia, achando que era assim mesmo que a vida funcionava? Não era falta de disciplina, não era fraqueza, era falta de informação. E agora você tem ela. A questão é o que você vai fazer com isso. Você aprendeu que o seu cérebro não desliga por acaso, ele responde a sinais que você mesmo envia ao longo do dia. Horários inconsistentes, quarto quente, scroll infinito antes de dormir, luz forte à noite e cafeína fora de hora, esses são os 5 hábitos que destroem o sono e que, a partir de hoje, você já sabe identificar. Mas saber não basta. A mudança acontece quando você escolhe agir. E o melhor de tudo é que você não precisa transformar tudo de uma vez. Escolha um hábito, comece ainda hoje e observe o que acontece com a sua energia, o seu humor e a sua disposição em poucos dias. Então aqui vai o desafio: qual desses 5 hábitos você vai mudar primeiro? Escreve nos comentários. Esse simples ato de escrever já aumenta muito a chance de você realmente colocar em prática. E se esse conteúdo fez sentido para você, imagina o que os próximos vídeos podem fazer. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente porque tem muito mais conteúdo como esse chegando. Seu sono e a sua vida agradecem.